Quero te ouvir, Diogo. É possível levar a sério o futebol brasileiro? Não, não é possível. Eu peço um minuto apenas um minuto. Eu quero dizer, a minha primeira frase é: o Grêmio não perdeu o jogo para o Bahia por causa da arbitragem. Ponto. Agora, isso não quer dizer que o Renato não tenha razão de que a arbitragem do futebol brasileiro é um problema. E o Renato fez, num ato de fúria, o que qualquer pessoa em seu momento de trabalho faria se estivesse se sentindo prejudicada como tem sido. E outra, não houve um fato dentro do jogo que prejudicou o Grêmio. O Grêmio não teve um pênalti sonegado, o Grêmio não teve um cartão vermelho que não foi, o Grêmio não teve uma falta a favor do Bahia que daqui a pouco poderia ter ocasionado alguma coisa. Não foi isso. Foi a forma como a arbitragem conduziu o jogo, somado a uma denúncia que ele, Renato, fez, e as consequências virão daqui para frente, certamente, com tudo que está sendo feito. O Grêmio entrando agora com um pedido, né, no STJD para que as coisas sejam melhor avaliadas, com o pedido da ANAF para o banimento do Jailson Macedo Freitas da arbitragem do futebol brasileiro. Tudo isso é verdade. O Renato representou o torcedor do Grêmio em um ato dos mais representativos da história do futebol brasileiro. É óbvio que ele representa ali o torcedor do Grêmio, o Grêmio como instituição. Aliás, o Renato foi sozinho até aqui representar a instituição Grêmio, né? Eu ainda aguardo uma manifestação oficial do presidente Guerra, do vice de futebol Antônio Brum, que são, né, os representantes do Grêmio institucionais, o presidente e o vice de futebol. Mas o Renato, numa atitude corajosa e numa das mais representativas, volto a repetir, da história do futebol brasileiro, ele mexeu num vespeiro que sozinho ele não vai conseguir mudar. É importante que se diga. Mas ontem, no futebol brasileiro, um presidente de outro clube já se sentiu forte, e isso é bom, forte e com tranquilidade para ir aos microfones reclamar de mais uma vez ter sido prejudicado, que foi o presidente do Internacional. Certamente a atitude que o Renato teve no sábado, para ele deu força. E eu espero que hoje, se porventura o São Paulo ou o Palmeiras sejam prejudicados pela arbitragem, o presidente do São Paulo ou o técnico do Palmeiras vão aos microfones e também falem: a arbitragem do futebol brasileiro, ela é ruim, ela é decadente. Eu já falei mais de uma vez aqui, os árbitros do futebol brasileiro não seguem a regra do futebol. Eles seguem a regra do seu chefe, o Wilson Cenemi. Não existe o jeito Cenemi de apitar futebol. Um árbitro do futebol brasileiro ele não pode apitar na quarta-feira uma regra do seu chefe e no final de semana a regra da Conmebol e a regra da FIFA. E é isso que acontece no futebol sul-americano. Os grandes árbitros do futebol brasileiro, a gente poderia elencar aqui os nomes que são aqueles que apitam na Conmebol e apitam também no Campeonato Brasileiro. Eles apitam 2 jogos. Um jogo no Brasil e um jogo na América do Sul, ou seja, na Conmebol, na Libertadores, na Sul-Americana. Isso não existe. O futebol brasileiro está cansado dessa arbitragem ruim, que prejudica o espetáculo e que prejudica o trabalho de muitos profissionais. E aqui não importa se o jogador ganha 100 mil, 150 mil, 500 mil, o treinador ganha 1 milhão. O árbitro de futebol, que é um profissional, ou deveria ser um profissional, ele está atrapalhando o futebol brasileiro. E eu parabenizo o Renato pela manifestação que ele teve, porque é um ato, né, de manifestação, abandonar ali aquele momento. E não me venham com esse mimimi, ai, mas ele deixou o time, não sei o quê. O Grêmio tinha 1, 2, 3 minutos ali de jogo ainda para andar. Não precisava disso, não precisava dessa situação. O Renato teve uma atitude corajosa e uma atitude histórica no futebol brasileiro. Eu tô cansado. O Grêmio já fez uma manifestação nesse campeonato, vai fazer outra manifestação agora, esta mais séria, né, indo ao STJD com um pedido de infração. Mas assim, Gamba, eu não sei exatamente se o futebol brasileiro está preparado para mudar. Pois é. Pedro Espinosa, o ato do Renato no sábado. É que é muito pouco tempo de campeonato brasileiro para tantos envolvimentos com arbitragem, né? Com o Grêmio e com os outros clubes. O que o Renato faz, o que o Renato traz à tona e expõe de uma forma muito clara é que
não adianta o clube, ele, Renato, o presidente e as outras agremiações se prepararem à exaustão para um campeonato onde não se tem uma seriedade na arbitragem. Então são pouquíssimas rodadas, é só o início, nós temos até dezembro. Nós temos até dezembro de Campeonato Brasileiro e nós temos um início completamente atribulado, completamente estapafúrdio, completamente desastrado por parte da arbitragem, onde deixa exposto não somente o trabalho da própria arbitragem, mas expõe os clubes, expõe os treinadores, os presidentes a ir aos microfones e fazerem com que a mesma coisa que o Renato fez possa ser feita também por outros treinadores. O lado positivo dentro de campo, falando dos 90 minutos, é que o Grêmio finalmente parece ter achado um goleiro. Porque o Grêmio poderia ter tomado 2 ou até 3 gols. Mas o Rafael Cabral conseguiu fazer defesas importantes, né? Porque a gente não consegue ir para dentro de campo, né? A gente não consegue analisar o que aconteceu nos 90 minutos, porque o que aconteceu fora de campo, do lado do banco de reservas do Grêmio, tomou uma proporção absurda. E o que o Renato falou tomou uma proporção extremamente enorme. Porque nós temos hoje uma defasagem técnica da arbitragem que deixam o campeonato e os jogos serem deixados de lado. A gente não consegue analisar os 90 minutos, a gente não consegue analisar o que o Grêmio deixou ou produziu, porque o que é feito dentro ali da Casa Mata ou do lado da Casa Mata é prejudicial aos clubes e prejudicial especialmente ao Grêmio nesse episódio. Eu também estou esperando uma posição institucional do Grêmio, na figura do seu presidente, Alberto Guerra, e eu quero que o presidente fale mesmo. Porque, como disse o Renato, se o Renato tiver autorização, ele deixa o time principal para a Libertadores e bota os garotos para jogar. Se ele tem autorização, ele falou na coletiva, se o presidente me autorizar, eu boto os moleques para jogar. Porque não tem como ter seriedade. E realmente, a vontade é de estar na praia. Ele disse, né? A minha vontade é de estar na praia, cara. Porque a gente trabalha, a gente tem um esmero, a gente tem uma entrega e a gente é prejudicado quase que quarto e domingo. Quarto e domingo tem algo na arbitragem brasileira que prejudica Grêmio, que prejudica Inter, que prejudica clubes. Por quê? Porque a arbitragem, o preparo é pífio. É pífio. E gente que não tinha que estar se metendo, se mete.